Caio, na verdade, cara, manda essa. Onde que a Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, estimula tanto o falar em línguas além do evento do Pentecostes? Em lugar nenhum. E para que isso? Também Paulo diz que preferia dizer umas poucas palavras numa língua racional do que milhares de palavras em língua estranha. Então, ele diz que a língua estranha é um recurso de natureza absolutamente individual, uma espécie de catarse. É um fenômeno, né? É um fenômeno de natureza catártica. Tá. Porque não envolve a mente. Não é um método. Não envolve o cérebro, não envolve o raciocínio, não envolve o discernimento. É uma explosão. Quando eu comecei a me familiarizar com as línguas estranhas, antes de me converter, porque lá em casa eu vi fenômenos genuínos de línguas estranhas. Minha mãe, primeiro, falando. Eu conhecia a minha mãe, sabia como ela era completamente não emocional. Na dela. Quando ela explodiu e prorrompeu em outras línguas, e era uma coisa que você via que ela estava de um certo modo constrangida, mas tomada de um gozo, com lágrimas rolando. E a minha irmã, de 3 anos de idade, a Ana Lúcia, Aninha, que eu recomendo aqui toda hora, Ana da Araújo e tal, para o aconselhamento, a Aninha, com 3 para 4 anos, prorrompeu chorando como uma adulta, sem som. Suas lágrimas escorrendo pela face, ela com as mãozinhas para cima, ficou falando em outras línguas durante horas. Criança. Naquele arrebatamento. E eu conheço, portanto, a partir da minha casa, de outras experiências, até da minha própria experiência nessa área, como isso pode ser genuíno, mas não tem nenhum valor essencial. Nenhum valor essencial. Está na periferia dos significados do Novo Testamento. O problema é que o pentecostalismo, cujo nome vem de Pentecoste, fez daquele episódio isolado um episódio cujas repetições não aconteceram. Aí você tem uma coisa que não é do mesmo jeito acontecendo em Atos 8. Você tem a mesma coisa acontecendo, mas não do mesmo jeito, em Atos 10, lá na Cesareia Marítimo. E aqui e ali em Atos dos Apóstolos você vê um episódio ou dois que se assemelham, mas são tão espaçados, são tão pouco recorrentes. Quem lê o livro de Atos vira uma página e não sabe que entre aquela página e a outra 10 anos passaram, 8 anos passaram, 5 anos passaram. É a ignorância cronológica que faz o indivíduo pensar que aquilo tinha uma recorrência. Quando isso adquiriu uma recorrência, foi na igreja de Corinto, foi na cidade de Corinto. E se tornou uma coisa tão doentia, tão pentecostal no sentido clássico, que Paulo teve que fazer uma intervenção. A intervenção é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta que tenta curar os excessos pentecostistas que estavam tomando conta da igreja de Corinto, o excesso carismático e a inversão de significados dos carismas. Por exemplo, falar em outras línguas ganhou um status de busca de prática coletiva, produzindo essa loucura, que é aquele gulu-gulu das galinhas lá. Quando o cara faz glu, e ela... É o que Paulo denuncia em 1 Coríntios 12 e 14. 12 e 14, que a moçada ali não leu, não lê. Quem lê aquilo não aguenta mais fazer parte de uma loucura desse tipo. Paulo está falando praticamente para uma assembleia que diz, olha, vocês são assim, como essas galinhas que ouvem um grito que não diz nada e vocês respondem a ele sem dizer coisa nenhuma. Não faz sentido.
Então, respondendo a ele, sim, meu filho, não tinha recorrência desse tipo. O significado desse dom era pequeno. Paulo diz, edifica a si mesmo. Paulo diz, procurai com zelo as manifestações de carismas que edifiquem a muita gente. Por isso ele diz, eu prefiro não ter essa experiência, embora ele dissesse, eu pessoalmente falo em outras línguas mais do que vocês todos, mas eu sei que isso é tão pequeno, é tão só pessoal, de modo que no ajuntamento público, eu prefiro dizer poucas palavras numa língua inteligível do que milhares de palavras em outras línguas. Só que ninguém quer prestar atenção no que está sendo dito, escrito, determinado, como mandamento e conclusão. As pessoas preferem viver nessa loucura, onde tudo é irracional e no fim o cultuador vai ficando irracional, depois perturbado, por fim anula tanto a mente que mergulha no vazio provocador de insanidade. Mas se você quiser saber tudo ou mais a esse respeito, tudo é presunção, mas quiser saber muito a esse respeito, entre aí no meu portal e pegue o meu livro Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Tem tudo a respeito desse assunto. Tá na loja online. Está na loja online, eu recomendo a todos vocês que não querem mais ficar na mão dessas loucuras e entender qual é o espírito do Novo Testamento, qual é o ensino dos apóstolos acerca de tudo isso, dos dons, quais são os dons, como eles se manifestam com equilíbrio, fruto do Espírito Santo como validador de qualquer coisa. Sem amor nada é validado. E todas as práticas, os tipos de dons, o que é cada um e como é que eles se desenvolvem na gente. Então, por favor, ajude a si mesmo, ajude a sua geração, transforme isso num estudo bíblico a ser compartilhado. É um livro maravilhoso que já tem ajudado no curso de anos milhões de pessoas. E aí no portal, se você escrever Espírito Santo Deus que vive em nós, 650 e você já cai de cara aí no Espírito Santo Deus que vive em nós, tá bom? E você vai entender que o Espírito Santo é o Deus que vive em nós. Que vive em nós. E aí você fica assim. É. Né? Tá bom? Entenda isso. Vamos lá então. É isso aí. Ele usa muito a palavra estimula, né, Caio? É. Ele usou a palavra estimula aqui. Existe um estímulo a essa coisa do falar em língua. No meio pentecostal isso é um curso de falar em línguas, é um verdadeiro IASES, é um WhatsApp de língua estranha. É um negócio assim. É uma cultura inglesa de língua estranha. Eu tenho dito que eu, dependendo da língua que o cara fale, eu sei até de que denominação ele vem. Ah, porque é o dialeto da denominação. O Espírito Santo de lá. A algaravia estática do dom de lá é a mesma. É mais ou menos a do pastor, da mulher do pastor, das profetisas da igreja. E hoje em dia, com a internet, até o Bispo Arnaldo está ensinando as palavras mais repetidas. Ele tem um curso. Ele pegou as palavras mais repetidas e ensina ao pessoal como usá-las e em que contexto. É o esperanto dele. É.